Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde, Itapetininga. Está começando mais um Telescópio aqui para você nesta terça-feira, dia 21 de abril, feriado nacional então de Tiradentes aqui no nosso país, 26 graus aqui é a temperatura na cidade de Itapetininga. E você que está acompanhando com a gente aqui, você está vendo aí imagens do nosso hospital, Hospital Léo Orsi Bernardes, aqui no centro de Itapetininga, que está com toda um hospital de campanha aí montado na sua frente. Está vendo aí a parte de trás aqui do hospital. Seja muito bem-vindo ao Telescópio e nós vamos iniciando aqui o programa de hoje, né, falando de assuntos diversos, muito importantes. Recebemos aqui representantes, né, do nosso comércio da cidade, tanto da Associação Comercial como também dos sindicatos dos comerciários. Falaremos também com o economista aqui no nosso programa, também a respeito do sistema de monitoramento aqui da Prefeitura de Itapetininga em parceria com a FATEC aqui, trazendo a respeito de muitas informações aqui do coronavírus. Lembrando a você que o programa de hoje ele está sendo gravado, então nós gravamos nessa última segunda-feira para trazer para você um programa inédito nesse feriado de hoje. Então fique ligado aqui com a gente no Telescópio, lembrando que o nosso programa ele é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Para fazer a sua pergunta ou colocação, basta nos ligar pelo telefone que é o 15 3527 8199 ou deixar o seu recado aqui no Facebook da TV Itapê. Fique ligado com a gente, eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Telescópio começando aqui para você e você que ficou ligado aqui com a gente. Ontem nós tivemos, durante o nosso programa ao vivo aqui, a transmissão também do pronunciamento, né, de uma live da prefeita Simone Marqueto falando sobre novos rumos aí que estão sendo tomados aqui no comércio da cidade de Itapetininga, reforçando, né, algumas decisões aqui do estado de São Paulo para a gente. Então, para falar como vai ficar tudo isso, quais são os próximos passos que vem sendo pensado aqui pelos representantes do comércio de Itapetininga, nós temos aqui então a presença através da videochamada aqui do Benedito Sampaio, ele que é presidente da Associação Comercial aqui de Itapetininga. Sampaio, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Telescópio. E já primeiro gostaria de perguntar, Sampaio, circulou esses dias aí pela internet tudo como se fosse uma nota, né, um comunicado da Associação Comercial enviado à Prefeitura com alguns dizeres, com algumas proposições ali de formas de se voltar ao comércio na cidade. Primeiro gostaria de saber de você, né? Isso era de verdade mesmo? Foi uma fake news? Ou era mesmo algo oficial do sindicato da Associação Comercial aqui de Itapetininga? Conta aí um pouquinho pra gente. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Realmente é verdade, essa nota oficial saiu da Associação Comercial, juntamente com o Sincomércio, né, o comércio dos varejistas de Itapetininga, propondo e sugerindo algumas ações para que o nosso comércio abrisse ainda essa semana. Nessa nota, acho que todos tiveram conhecimento, né? Tinha várias sugestões e alternativas para uma flexibilização do comércio de forma geral. E a prefeita, na data de ontem, ela se manifestou e apoiado através do Ministério Público, que realmente está prevalecendo ainda até o dia 10 o decreto do governo estadual. Agora, nós estamos novamente se reunindo com os empresários, com nossas diretorias, com os demais sindicatos. Nesse momento, só nos resta acatar essa decisão e fazer com que os comércios que atendam essa determinação e qualquer outra orientação, a gente, a organização comercial, mesmo sindicato, nós estaremos informando e orientando os nossos associados. Perguntando assim para você, né, para essa nota, tudo, né, para
possibilidade de vocês fizeram tudo, eu tenho certeza que vocês tiveram um amparo aí do corpo jurídico de vocês, também olhando a situação de outras cidades, porque tinha algumas cidades, até na nota da prefeitura aqui, a prefeita acabou citando, né, que cidades como Pirajuí, Pirassununga, Limeira, Indaiatuba, elas já estavam conseguindo uma volta parcial e tudo, né? Olhando para isso, vocês acharam que era possível ter essa volta aqui também na cidade, mas isso mudou um pouco com um novo pronunciamento, com as novas medidas tomadas pelo Estado de São Paulo? Exatamente, acontece que o Ministério Público começou a caçar todos esses decretos que os prefeitos municipais aprovaram, né, sancionaram, e com isso está prevalecendo o decreto estadual. Nós acompanhamos todos os decretos dos prefeitos que fizeram durante a semana passada a flexibilização e praticamente todos eles foram cassados e os prefeitos voltaram atrás, inclusive existe aí nas redes sociais o pronunciamento de vários prefeitos revogando o seu decreto de flexibilização. Então é uma situação em todo o estado de São Paulo mesmo. E nós temos também o Marcelo aqui, eu pedi para o pessoal ver se está na linha aqui. Eu pedi para você continuar na linha aqui com a gente, Sampaio, mas também temos aqui a presença do Marcelo Meira aqui, presidente do Sincomércio, né, que é o Sindicato dos Comerciários aqui de Itapetininga e região. Marcelo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao Telescópio e diz para a gente como vocês aí do Sincomércio avaliaram, receberam esse pronunciamento da prefeita Simone Marqueto agora ao meio-dia. Bom, boa tarde, Guto, espectadores aí na TV. Bom, primeiramente, Sincomerciários, por favor. Ah, perdão, Sincomerciários, isso. Não, bom, na última semana, uma reunião junto com conferência e demais atividades, onde os empresários estão solicitando abertura do comércio. Nos perguntar. Nós estamos com os probleminhas aqui no áudio, então, Marcelo, tenta pedir pro pessoal tentar reconectar aqui com você, mas, por enquanto, então, continuamos aqui, o Benedito Sampaio aqui, presidente da Associação Comercial de Itapetininga, conversando aqui com a gente, né, então, principalmente falando a respeito dessa continuidade, então, da situação aqui do comércio de Itapetininga. Isso é algo que tem preocupado algumas pessoas, nós tivemos aí algumas manifestações, até carreatas a respeito disso tudo, né, então eu gostaria até de ver aqui com o Sampaio, o Benedito Sampaio, pedir para colocar ele aqui na tela com a gente. Isso, Sampaio, só perguntando para você aqui a respeito dessas manifestações, dessas carreatas, tudo que teve, né? Alguma delas teve um apoio, vamos dizer assim, oficial da Associação Comercial? Como vocês enxergam tudo isso, Sampaio? Não, a Associação Comercial ela não participou dessas carreatas, dessas manifestações. A Associação Comercial ela tem participado constantemente de todas as ações onde nós somos convidados, junto o Poder Público, a TV, a Prefeitura, o Ministério Público, Polícia Militar, a GCM e o grupo de empresários, para que a gente possa encontrar forma de gente minimizar esse impacto financeiro das empresas de Itapetininga. Tá? Então, a Associação Comercial ela age de forma legal, dentro da lei, né, para que a gente possa estar encontrando formas de que o comércio possa trabalhar de forma ainda atendendo até as diretrizes tanto da Secretaria Municipal de Saúde como também da Organização Mundial da Saúde. Sampaio, falando agora aqui da situação do nosso comércio, eu tenho certeza que essa nota, né, através da Associação Comercial, onde se pedia uma flexibilização, se colocava ali uma possibilidade, ela veio assim pela necessidade dos empresários de Itapetininga, né? Qual a situação hoje, assim, das pessoas que vêm conversar com você, tudo, já está se chegando perto de uma situação crítica já para essas empresas, tudo já mesmo com as medidas governamentais, tudo já se chegando perto de uma situação até de fechamento das portas aqui na cidade, Sampaio? Já passou esse limite de situação crítica, já tem empresas que já estão admitindo e outras que já estão praticamente já com as portas fechadas no sentido de encerrar as suas atividades. E eu acredito que se isso perdurar até o dia 10, mais pessoas serão demitidas
E, por incrível que pareça, essas pessoas que serão admitidas dificilmente vão retornar ao mercado de trabalho novamente. E sem contar que o empresário ele já está praticamente no vermelho, os empresários já estão praticamente no vermelho, e com isso as atividades comerciais, muitos deverão encerrar também. Das medidas, então, né, da parte do governo federal, é esperado ainda mais medidas, mais flexibilizações, auxílios aí aos empresários? Tem se conversado a respeito disso, seja da parte federal, estadual ou municipal, Sampaio? Olha, da parte estadual a gente tem visto muito pouco mobilização do governo estadual para ajudar, vamos dizer assim, o empresário. O governo federal tem realmente aberto algumas linhas de crédito, flexibilizando alguns pagamentos, assim por diante. Mas o que a gente espera é uma ação conjunta, tanto do governo estadual, de todos os entes da federação, governo estadual, federal e até municipal, para que, principalmente, o pequeno e o médio empreendedor ele tenha acesso e facilidade na obtenção dessas ações que os governos deveriam estar auxiliando ao micro e ao pequeno empreendedor. Muito bem, Sampaio, continua aqui com a gente na linha, né? Nós temos aqui, então, trazendo mais informações também então, do presidente do Sindicato dos Comerciários aqui da cidade, que é o Marcelo Meira, está aqui com a gente também. E, Marcelo, perguntando aqui já para você, eu fiz a pergunta aqui, né, que era como vocês receberam tudo isso, né? O Marcelo está pelo telefone aqui com a gente, mas também já trazendo, você faz parte dessas reuniões também, né, de como vai seguir aqui em Itapetininga esse combate ao coronavírus e as medidas sendo tomadas aqui no comércio. Como vocês receberam, então, lá do Sindicato dos Comerciários, essa continuidade, então, da quarentena aqui em Itapetininga, Marcelo? Bom, boa tarde mais uma vez, Lúcio, aos telespectadores aí da TVI. Bom, o Sindicato dos Comerciários, né, a gente faz parte, né, do comitê aí, né, de gabinete de crise, né, onde nós nos reunimos na última sexta-feira, né, onde até o prefeito e alguns empresários, né, estavam vendo a expectativa de abrir, né, parte do comércio, né. Aí hoje o governo, né, aí propriamente o governador Dória, né, infelizmente, né, falou que isso seria impossível. E, bom, a gente veja bem só, que nós estávamos aí conquistando toda a categoria, né, essa questão da abertura, que eu não concordava, né, parte concorda, parte não concorda, e aqueles, né, que se caso, né, venha a poder no futuro, né, a gente vai estar aí, né, fazendo uma fiscalização, para ver se realmente, né, os empresários, né, estão dando todos os equipamentos, né, necessários, né, como manda a Organização Mundial de Saúde. Muito bem. E Marcelo, falando aqui só a respeito dessa questão, o Sampaio já falou aqui pra gente, né, que já passou de uma situação crítica aí para as empresas e tudo, né? E para os comerciários, já está chegando também notícias de dispensas, de empresas fechando e tudo. Como que vocês estão chegando aí com essas notícias e tudo, né, nesse tempo, Marcelo? Respondendo a sua pergunta, é o seguinte, realmente está havendo dispensa, está havendo, mas não está sendo tanto como a gente pensava que ia ser. Muitas empresas do comércio, né, acabaram aderindo aí, né, às medidas provisórias do governo, ou seja, redução de salário, redução, suspensão do contrato de trabalho, né, onde particularmente o governo vai pagar em torno de 80% aí, né, do seu salário, né, limitado a R$ 1.800. Então, grande parte das empresas, né, dos comerciantes, acabaram aderindo também, né, as medidas do governo. Entendi, Marcelo. Então, é só trazendo mais essas atualizações aqui
para o pessoal que está acompanhando com a gente e trazendo aqui o Benedito Sampaio também para falar um pouquinho a respeito disso, da parte da Associação Comercial. E Sampaio, falando aqui das ações, né, que estão sendo realizadas aqui, quando você teve da última entrevista aqui com a gente, você falava a respeito de campanhas de arrecadação, formas dos empresários aí ajudarem até a Prefeitura a passar por cima, para passar por essa situação nesse momento e tudo, né? Você teria tem chegado aí perto dessa arrecadação de vocês estavam falando lá, que eram 500 kits e algumas camas, né? Era algo desse tipo, né, Sampaio? Puder atualizar o pessoal de como anda essa campanha, por favor? Foi muito bom até quando você falou esse comentário sobre a campanha, que nós estamos encerrando praticamente a campanha, né? Não conseguimos atingir a meta desejada, mas nós compramos 500 kits de testes rápidos. Esses 250 kits já foram entregues, inclusive a Secretaria da Saúde já está utilizando esses testes, e estaremos agora adquirindo de 2 a 3 camas hospitalares, os quais serão entregues para o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes. Então, para comunicar a todos os ouvintes e os colaboradores que a campanha praticamente ela já foi encerrada, só falta para fechar realmente a compra dessas camas hospitalares e em seguida, nós vamos fazer a aplicação dessa arrecadação para toda a população, de onde foram e como foram aplicados os recursos que foram doados para a campanha do Covid-19. Muito bem. E Sampaio, falando aqui das medidas que estão sendo tomadas aqui na nossa cidade, na parte do combate mesmo, né? Nós tivemos aí algumas mudanças ali no centro de Tapetininga, a criação, né, o levantar ali de um hospital de campanha aqui na nossa cidade, vindo também de uma das medidas aí de combate ao coronavírus na cidade, né? Sampaio, a seu ver, pessoalmente, né, não representando a associação comercial e tudo, mas como cidadão aqui itapetiningano, tudo, né? Essas medidas aqui da prefeitura, esse hospital de campanha, tudo, elas têm sido as mais acertadas aqui na nossa cidade, Sampaio? Olha, eu diria que é muito complicado você se posicionar no momento de uma crise como essa da pandemia, até porque todos nós desconhecemos, né, o grande malefício que essa pandemia está trazendo, e a gente, praticamente mesmo até as pessoas que são expertas no assunto, não sabem como conduzir esse processo. Eu acredito que a municipalidade, tomando todas as precauções possíveis para atender da melhor forma possível, a população que for acometida desse mal. Aliás, a Pitininga hoje tem uma população mais ou menos de 1.000 habitantes, mas como nós somos praticamente, com certeza que lá para a nossa cidade, alguns pacientes. Então a prefeitura está tentando se precaver e dar condições de atendimento caso haja uma doença aguda aqui de nível. Se não me engano, o município comprou recursos do Estado de São Paulo para montar esse hospital de campanha, o qual já foi montado ali próximo à Santa Casa, para que dá as melhores condições no atendimento dos pacientes que necessitarem. Eu acredito que não só a Santa Casa, o Hospital Léo Orsi Bernardes, mas também a Unimed, que é um hospital particular, também se adequou para atender os pacientes que estão cometidos com a Covid-19. Agradeço bastante a sua participação aqui, então deixando claro, né, aqui o posicionamento
da Associação Comercial, com respeito às novas medidas aqui do comércio tomadas pela Prefeitura de Itapetininga, mantendo então aqui as orientações do decreto aí estadual do governo João Dória aqui na cidade. Muito obrigado, Sampaio. Se quiser deixar um recado aqui para o pessoal que está assistindo com a gente aqui, fica à vontade. Com certeza. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade da TVI estar nos colocando e dizer para os nossos associados, empresários, que nós estaremos ainda aí, mesmo com essa negativa, que nós vamos ter que seguir novamente ainda pelo decreto estadual, nós estaremos abertos, né, para a gente buscar outras alternativas para que a gente possa aí dar o apoio e a todas as informações necessárias aos empresários de Itapetininga. E também aproveitar, dizer para as pessoas, para o grande público em geral, para que tomem todos os cuidados necessários, para que nós não tenhamos aí um grande acúmulo de pessoas com medida do Covid-19 no nosso hospital, né, que procure, não praticamente o isolamento, mas o afastamento social, para que nós tenhamos o maior número possível de pessoas infectadas. Então, muito obrigado, Guto, e um abraço a todos. Muito obrigado, Sampaio. Grande abraço para você e também informando para você que está acompanhando aqui com a gente, né, que o Marcelo Meira, nós estamos com dificuldades aí na conexão com ele aqui, né, mas por isso nós continuamos aqui no decorrer do programa tentando esse contato, mas caso não seja possível, nós remarcamos aí para um outro dia durante essa semana aí para sempre trazendo para vocês também aí o lado ele que é presidente dos Sincomerciários, né, o lado dos comerciários, dos funcionários do comércio aqui de Itapetininga, como eles têm encarado, né, todas essas medidas contra o coronavírus na nossa cidade, principalmente com respeito ao coronavírus. Então, é muito importante nós estarmos juntos aqui, sempre trazendo para você as melhores informações. E você que acompanha aqui com a gente, não sei se você chegou a ver, mas existe um sistema de monitoramento aqui do Covid-19 na cidade de Itapetininga. E para conversar um pouquinho mais, explicar para a gente um pouquinho desse sistema de monitoramento, nós temos o professor Jefferson Biagione, que é professor aqui da FATEC de Itapetininga, que participou aí da criação desse sistema aqui, vai poder contar um pouquinho para a gente. Ele está com a gente através do telefone. Jefferson, boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Telescópio. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Boa tarde, Gutinho. Boa tarde aos nossos telespectadores. É com grande alegria que estamos de volta ao programa. Uma boa tarde a todos. Primeiro, professor, gostaria de perguntar já, em primeiro lugar, qual foi, da onde surgiu a necessidade de se criar então esse sistema? Foi uma intenção da própria FATEC mesmo, partiu da Prefeitura de Itapetininga, e como funciona esse sistema, né? Gutinho, eu gostaria de pedir à nossa audiência, ou melhor, ao pessoal que nos auxilia, para trazer uma sequência de slides que preparamos para poder ilustrar a nossa conversa de hoje, desta tarde. Vamos lá, vamos colocar aqui. No slide nós temos ali uma imagem da prefeita Simone Marqueto, apresentando à população o sistema Covid Mapa 19. Isso, está na tela aqui com a gente. Dia 7 de abril do presente ano. Está a imagem aqui da prefeita, isso. Aí nós já entramos aqui nos slides já, né? Bom, o que aconteceu foi que logo no final do mês de março, a nossa instituição recebeu um contato da prefeitura por intermédio do Coronel Pintor, nosso vice-prefeito, para que um sistema fosse desenvolvido a fim de rastrear, monitorar e também mapear o número de casos suspeitos de Covid-19 no nosso município. Assim que recebemos essa missão, nós nos lembramos de um outro sistema que já existe em operação e que é utilizado pela Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Eu vou pedir para a assistência modificar para o próximo slide. Vamos dar uma olhada aí no nome do sistema que foi desenvolvido em Itapetininga, chama-se Covid Map 19. Sistema de mapeamento, rastreamento e monitoramento de casos do Covid em nossa cidade. Muito bem. Pois bem, sistemas de mapeamento, rastreamento e monitoramento já existem ao redor do nosso mundo, particularmente esse da Universidade de Johns Hopkins, que é o que eu peço a vocês que avancem no próximo slide. Avançado, pode falar. Essa universidade desenvolveu, assim que o Covid começou a se espalhar no mundo, um sistema de rastreamento onde você pode ver no canto esquerdo da tela o número de casos confirmados ao redor do mundo, no centro o mapa do mundo, com a possibilidade de se dar um zoom em direção ao país desejado
Os pontos em vermelho, obviamente, são os focos de infecção. Do lado direito, acima ali do QR Code, nós temos o número total de mortes, no exato momento que estamos falando. E temos também, mais à direita ali em azul, o número de casos, ou seja, de indivíduos que foram testados ou que se submeteram a testes para verificar se estão ou não com o Covid. E logo embaixo ali está o logotipo da universidade que desenvolveu esse sistema. E temos um QR Code que, se o pessoal de casa quiser acessar agora e ter acesso a esse sistema que faz o rastreamento em nível mundial, poderá fazê-lo apenas passando ali o celular na tela da televisão em direção a esse QR Code. Muito bem, né? Então tem todo esse acesso aqui, isso se inspirou muito vocês. E primeiro já gostaria de perguntar, Jefferson, antes de você dar a continuidade aqui aos slides, tudo, né? Qual que é a importância do monitoramento, né? Nesse momento do combate ao coronavírus, principalmente numa epidemia dessa forma, né? Os dados, as informações, eles são cruciais para as decisões que são tomadas pelos governantes? Exato. Inclusive eu peço à audiência que avance um slide para nós darmos uma olhada agora como é o sistema que está em atuação no nosso município. Olha só. O Covid-19, ele tem um diferencial com relação a esse sistema feito na Universidade de John Hopkins, que seria o rastreamento não pelo país, mas pelo município em função dos seus logradouros. O que nós estamos vendo na tela aí são diferentes casos. Nós temos os casos suspeitos, confirmados, aqueles que foram descartados, que não eram de fato. Temos também a situação em que esses casos se encontram, a residência, se está internado, se foi a óbito. E temos ondas de calor que estão ao redor desses símbolos que aí estão. Cada símbolo desse é um caso dentro de uma determinada situação. Mas o mais interessante é que o caso está localizado no logradouro onde o paciente, ou enfim, o cidadão, reside aqui no município. E aí, respondendo à pergunta, nós temos que, sabendo onde esses indivíduos estão dentro do município, a vigilância epidemiológica tem condições de deslocar os seus esforços para aquela região em particular e ali atuar com mais efetividade. Vamos ao próximo slide, por favor? Por favor, próximo slide. Pronto, está na tela. Aí nós temos um zoom que foi dado dessa região. Em função do caráter sigiloso dos dados, esses dados obviamente já não são os que estão atualizados junto com a vigilância epidemiológica. O sistema, ele não é um aplicativo que se abaixa em celular, isso é importante, e ele só é acessível pela vigilância epidemiológica. Na verdade, é uma aplicação web que funciona em tempo real, por intermédio de um mapa interativo na internet, onde a vigilância todos os dias acompanha e tem os dados alimentados pelos hospitais, enfim, por meio de uma planilha. E aí, eles, a partir do que eles vão levantando diariamente, eles vão detectando os pontos da cidade onde a infecção está acontecendo com mais força. Aqui pode-se perceber, por exemplo, que pelo mapa que nós temos aqui, que é do começo do mês, a infecção concentrou-se mais no centro da cidade. E esses links, né, esses diferentes ícones que aí estão, manifestam as situações. Então nós temos casos confirmados, temos dois casos de óbito, pessoas internadas, pessoas que já se recuperaram, que seria o coraçãozinho, e temos também pessoas que já estão de volta para casa e lá sendo tratadas. Vamos avançar um slide, por favor? Ok? Ok, pode falar. Aqui nós temos então a situação desses casos em particular que nessa tela foram exemplificados. Dois em residência, um teve alta, que é o coraçãozinho. Temos ali 5 internados, 2 foram a óbito. E quando essa tela foi tirada na época, tínhamos um total ali de 10 pessoas envolvidas com o Covid-19. Já na próxima tela... Pode passar aqui, pedir o pessoal passar. Pronto. Ok? Se nós dermos um zoom, ou melhor, se nós passarmos, se o pessoal da vigilância epidemiológica passar o mouse sobre esses ícones, ele vai ter acesso a esse balão. E nesse balão nós temos lá dados específicos com relação ao indivíduo infectado, ou seja, esse exemplo em particular tem a idade de 71 anos, é do sexo feminino, contatos 10, ou seja, é o número de pessoas que entrou em contato com essa pessoa. Essa informação para as autoridades sanitárias e epidemiológicas é de grande importância, porque se tem ideia aí da
potencialidade que a pessoa teve de transmitir o vírus para outras pessoas. E é claro, se a pessoa é ou não profissional da saúde. Afinal, o profissional da saúde é o soldado da linha de frente nesse combate que estamos enfrentando. Então é fundamental saber se é ou não profissional que trabalha na área. Uhum. No próximo slide, por gentileza, Pode falar. nós temos aí um menu que acompanha o sistema em uso na vigilância, onde o responsável lá pode selecionar a situação, o status, os contatos, a comunidade, se é profissional da saúde ou não, telefone, nome, datas, enfim, é aí que ele pode levantar dados estatísticos mais aprofundados. E a partir daí, então, gerar relatórios diversos que poderão auxiliar no processo de tomada de decisões com relação às medidas necessárias à contenção do vírus no nosso município. E professor, só uma pergunta antes de dar prosseguimento aqui. Os casos que são lançados nesse programa pela vigilância aqui, eles são todos os suspeitos ou só os casos confirmados? Nós temos, conforme o próprio menu mostrou aqui, casos que são suspeitos, Sim. casos que são confirmados, casos que vieram a óbito, casos que foram descartados, ou seja, a pessoa achava que estava, mas não era. Então o programa ele permite a absorção desses diferentes dados para que decisões eventualmente sejam tomadas. Como estamos vivendo uma pandemia em tempo real, essas coisas, essas situações, esses dados, esses números, pessoas envolvidas, situações todas, elas estão em constante mudança. Né? E tem a questão também dos testes sendo realizados. Muito bem, não. Muito bom. E daí o senhor trouxe aqui essa parte então da inserção dos dados aqui, né? Pode continuar, expansão. Bom, nessa tela que nós temos aí, na verdade é um filtro, né, onde a pessoa, no caso o usuário do sistema lá na vigilância, pode rapidamente ali verificar a quantidade de pessoas dentro dos diferentes universos. Nós temos universos que vão desde pessoas infectadas, pessoas que vieram a óbito, pessoas que estão suspeitas, enfim. Então, por meio desse filtro que está nessa tela aí, é possível o usuário da vigilância ter acesso aos dados mais concentrados. Vamos avançar agora ao próximo slide. Avançado, pode falar. E nele nós temos novamente a tela completa do sistema tal como ela é visualizada todos os dias pela vigilância epidemiológica. É claro que as ondas de calor e a dispersão dos pontos não é essa que aí está, essa daí é de uma situação logo no começo do mês, que está sendo usado como exemplo para a apresentação, mas a situação da pandemia é dinâmica e o programa ela atende à dinamicidade dessa expansão, dessa contenção em função dos resultados que vão sendo alimentados pelos diferentes pontos onde essas informações chegam a citar os hospitais. E já foi, o senhor saberia me dizer assim se esses dados eles têm auxiliado a prefeitura a pensar em medidas diferentes para locais onde estão com muitos focos, com muitos casos diferentes? Já foi comentado algo assim por parte da prefeitura ou se já está em implantação aqui na cidade com base nesses dados aí tomar atitudes diferentes em certos locais? O que é do nosso conhecimento é que o sistema está em pleno funcionamento. Nós estivemos lá na vigilância epidemiológica quarta-feira passada para trazer uma versão mais atualizada do sistema, onde essas ondas de calor agora estão disponíveis para eles e vão demonstrando ali aonde é que os focos estão aparecendo. E de lá ficamos sabendo que há reuniões diárias acontecendo na vigilância, envolvendo as várias autoridades da área e do município, para se decidir quais são as tomadas de decisão necessárias. E sem sombra de dúvida, vamos avançar mais um slide, que eu acho que isso ilustra o que eu estou querendo dizer. Muito bem. Vou colocar aqui mais um slide para frente, então. Pronto, aqui está o pessoal aqui. Isso. Exato, é isso que eu quis dizer para vocês. Nesse dia que nós fomos, aí está eu, o Tibério, tecnólogo em análise de sistemas da FATEC Itapetininga, responsável pela criação do sistema. E temos aí várias pessoas que trabalham na vigilância sanitária e entre outros órgãos de saúde do município. Nós chegamos nesse dia para fazer a atualização do sistema e viemos a saber então que essas reuniões acontecem diariamente e em função do que o programa vem trazendo e dos dados que vêm sendo mapeados por ele, as decisões então podem ser tomadas com mais efetividade com relação a que direção
encaminhar os esforços. Vocês podem ver aí na fotografia que na tela, a parede no fundo, o sistema é manifesto por meio de um data show e ali eles fazem suas discussões em função do que pode ser necessário para se trazer ou colocar em prática as tratativas. Com certeza o sistema vem auxiliando, não só no processo de tomar decisões, mas também transformando esse processo de uma forma visível e comensurável, né? E dando aí a ideia de que a pandemia avança ou retrocede conforme as ações vão entrando em ação. Muito bem. E professor, perguntando aqui já, né, esse desenvolvimento desse sistema, ele foi realizado por alunos da faculdade, foi um professor, mesmo o senhor citou aqui, um professor que realizou, né, até para a gente saber assim, se a faculdade está abrindo de certa forma uma exceção para se atuar aí no auxílio ao coronavírus, né, auxílio desse combate, né, durante esse tempo, porque as aulas estão suspensas nesse momento, né, professor? Exato. Aí na fotografia mesmo que temos em tela, à minha esquerda nós temos o tecnólogo em análise de sistemas Tibério Augusto dos Santos. Ele foi aluno nosso, se formou conosco e logo em seguida abriu um concurso na FATEC e ele veio a ser aprovado e hoje é responsável pelo TI da nossa entidade. Obviamente ele, na condição de analista de sistemas, quando recebemos a missão da vice-prefeitura, repassada pela prefeita Simone, eu, por já ter trabalhado com o Tibério numa outra missão que nós tivemos aqui na cidade, inclusive fomos aí conversar com você, que foi a informatização do cemitério, acho que você deve estar lembrado. Lembro sim. Do sistema de informatização, né, do acervo. Eu rapidamente me lembrei do Tibério por conta dessa missão que tivemos e nos colocamos já a pensar como poderíamos desenvolver um sistema de rastreamento. Foi aí que eu me lembrei da situação ocorrente com a Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e conversando com o Tibério e atendendo às necessidades da vigilância sanitária, porque afinal o sistema teria que ser algo mais invasivo, ou seja, que trouxesse a realidade das ruas de Itapetininga. Então foi quando surgiu a ideia da aplicação web e, sendo o Tibério um analista e desenvolvedor de sistemas, colocou em prática os conhecimentos adquiridos na sua formação e agora como profissional. E tivemos aí o sistema em funcionamento na faixa de 15 dias, desde abril 7, foi quando a prefeita então anunciou em redes sociais que o sistema já estava em funcionamento. Ele vem então prestando serviço à nossa cidade. Muito bem, professor. Agradeço muito. Se eu tiver mais algum esclarecimento aí que eu gostaria de trazer aqui para a população de Itapetininga, mas desde já gostaria de colocar aqui o agradecimento, né, de toda a população, ao pessoal da FATEC, ao senhor, ao professor Tibério aí, por toda essa disponibilidade de dar mais esse auxílio, essa ferramenta aí para o combate ao coronavírus na nossa cidade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome da nossa instituição, a FATEC Itapetininga, e pedir para a assistência avançar um slide, onde nós apresentamos aí mais uma vez o nome do sistema e também um QR Code que dá acesso a um portal de informações a respeito do mesmo. Nós já tivemos o contato de outras FATECs e também de outras prefeituras interessadas estão no desenvolvimento de um sistema similar. E, obviamente, a par da divulgação desse sistema e de outros tantos que vêm sendo desenvolvidos ao redor do mundo, no sentido de rastrear, monitorar e mapear, o mais importante é que não esqueçamos de uma recomendação que foi publicada ontem, inclusive, no Semanário Oficial da nossa cidade. E aí, então, eu encerro minhas palavras, pedindo assistência que avance no slide. E, por meio dele, eu digo o seguinte: salvemos vidas, fiquemos em casa. Itapetininga no combate ao Covid-19. Mais uma vez, meu muito obrigado. Muito obrigado, professor Jefferson Biagioni, professor aqui da FATEC de Itapetininga, trazendo para a gente aqui então os esclarecimentos a respeito do sistema de monitoramento aqui do Covid-19 na nossa cidade. Então, muito obrigado a todo o pessoal da FATEC pelo empenho. E você que está acompanhando com a gente aqui, você hoje pode aí fazer um almoço delicioso com sua família na comunidade da sua casa, pedindo aí pelo delivery a comida deliciosa lá do Cássio e toda a equipe. Tá com saudade de ir no Vila Rosa? Eu também tô, mas você pode ter toda essa qualidade aí na sua casa. Fique com essas imagens deliciosas.
Muito bem, então você viu aí imagens deliciosas do restaurante Vila Rosa. Não deixe então de auxiliar as empresas aqui da nossa cidade, né? Quanto tempo nós conhecemos aí a tradição, a qualidade do Cássio e toda a equipe lá do Vila Rosa. Então você pode ter tudo isso aí no conforto da sua casa, com toda a sua família e com muita qualidade de higiene. Você viu aí as imagens, né, do pessoal todo treinado ali, todo com as melhores medidas aí da parte de higiene, para poder levar para sua família também muita qualidade nesse momento aí do seu almoço. Não deixe de procurar o Cássio e toda a equipe. E você que está acompanhando aqui com a gente, nós trazemos para você, como nós não temos mais na nossa sexta-feira aqui, por enquanto, os eventos sociais, culturais da nossa cidade, nós vamos trazendo aquilo que acontece pela internet aqui para você. E nós temos uma dupla campeã aqui para entrar com a gente, que é o João Lopes e André aqui, vão conversar com a gente aqui, eles que vão fazer uma live para arrecadar doações aqui na nossa cidade. Então isso tem que ser muito divulgado aqui, tanto a boa música e também a ação solidária. João, André, muito bem-vindos aqui ao Telescópio, uma boa tarde para vocês. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito legal. E conta pra gente aqui de onde surgiu a ideia, então, de fazer essa live solidária aí para arrecadar fundos aí. Para onde seriam essas doações aí que vocês vão arrecadar? Então, a princípio, né, a ideia surgiu única e exclusivamente como uma live, sabe? Ainda que com muita vontade de ajudar as pessoas nesse momento tão difícil que a gente está passando, veio a fazer isso. Mas por mais vontade que a gente tivesse, sozinho a gente dificilmente conseguiria. Então a gente foi em busca de parcerias, de apoio, e então que a gente aprendeu a proporção que tudo isso tomou, sendo que várias empresas vieram nos contratar e apoiar a gente, sabe, apoiar esta causa aí, né, João? Prestando serviços, né, as empresas, estabelecimentos aqui de Itapetininga vão prestar esse serviço, produtos para a gente sortear no meio da live, para a gente conseguir espectadores, para a gente dar quanto mais alimentos ou produtos de higiene. E esses produtos de higiene, esses alimentos, vão ser todos em prol do movimento que está tendo aqui em Itapetininga, Juntos por Todos Itapê, que é um movimento que está tendo para arrecadar esses alimentos e produtos para as famílias carentes e necessitadas nesse momento difícil que a gente está passando. Muito legal. E para o pessoal conhecer um pouco, às vezes o pessoal que ainda não conhece o trabalho de vocês, né? O que o pessoal pode esperar dessa live aí, da música, tudo? Vai ser uma live para dançar um pouco, uma live mais romântica? Como que vai ser? Ah, não. O pessoal pode esperar muita coisa boa. A gente gosta de diversificar bastante as músicas, né? O nosso foco sempre foi o sertanejo, mas a gente gosta de diversificar e atender a todos os gêneros musicais. Então o povo pode esperar um romântico, até aquela música que o pessoal pode dançar gostoso na sala, no meio da sala e se divertindo com a família. E durante toda a live vai ter os sorteios pra galera se animar ainda mais, né? Diversos prêmios pra galera. Com certeza. E o que vocês estão achando aí dessas lives? Eu sei que o pessoal, a parte artística, tudo, né, foi uma das mais afetadas nesse momento, né? Como vocês, de certa forma, trabalham com os eventos, com o público, né? Aglomeração, de certa forma, é o trabalho de vocês. Quanto mais aglomeração, melhor, na verdade, né? Que era para poder mais gente para o público, tudo, né? Mas agora, com essas mudanças e tudo tal, como vocês veem que tem sido o caminho da música para enfrentar tudo isso e a importância da música nesse momento, né? Então, com certeza afetou de uma forma muito crítica o ambiente, acho que toda a arte, né? De uma forma que todos os shows foram cancelados, né? As ações canceladas, a válvula de escape, né? Porque a gente que gosta de cantar e vive música, a válvula de escape foi história diferente utilizando as redes sociais, né? Não tendo calor humano, mas tendo esse apoio, né, nas casas para assistir a gente. Claro que com certeza seria muito melhor esse calor, mas a gente entende que a situação é necessária para o bem de todos ficar em casa. Então é muito importante essas lives também para chamar a atenção do povo para ficar em casa também, para adquirir essa experiência. A gente sabe, né, da necessidade. A gente sente muita falta dos palcos aí, dos nossos shows aí pela região, mas a gente entende a necessidade e se compromete a ficar em casa e de uma forma também a ajudar
ajudar aquelas pessoas que nesse momento crítico estão passando por necessidades. A gente quer ajudar o mundo, mas a gente pode começar pela nossa cidade aqui, fazendo atitudes diárias, né? Muito bem, conta aqui já pro pessoal então como que vai ser, o pessoal pode assistir essa live, ela vai ser na quinta-feira às 8h30, é isso mesmo aí? Traz o pessoal aí. Isso mesmo, a live vai acontecer quinta, 8h30 da noite, no nosso canal do YouTube, João Lopes e André. Será transmitido também no Facebook da dupla, então vocês podem esperar muita música boa aí com a gente, muitos sorteios, prêmios de diversas lojas e estabelecimentos, salão de gelo, hamburguerias, diversas coisas, né, André? E para quem quiser fazer a sua doação, não precisa esperar, pode começar desde já, contata a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, @Lopes e André, tá certo? A gente mesmo, no caso, faz questão de retirar a sua doação na porta da sua casa, na comunidade da sua casa. No dia da live também vai ter o QR Code para você fazer a sua doação por esse movimento Juntos por Todos Itapetininga. Então vai ficar bem massa essa live que a gente está preparando com muito amor para todo mundo aqui da cidade. A gente fechou essa parceria com esse direcionamento correto para onde deve ser entregues essas cestas, esses alimentos e higiene também. Seja algo muito legal, uma opção aí de divertimento para quem estiver na casa, uma opção também de solidariedade aqui na cidade, é sempre muito importante estar junto. Muito obrigado aí, João Lopes e André, essa dupla sertaneja aqui de Itapetininga, que sempre aí tem trazido alegria aos corações das pessoas e nesse momento quer continuar fazendo a sua parte aí junto com todo mundo. Então é sempre muito legal, muito importante nós estarmos juntos aqui trazendo para vocês essas informações e também é muito importante falar aqui a respeito então da questão econômica da nossa cidade, né? Muito nós temos trazido aqui de informações de saúde e tudo, mas gostaríamos hoje também de entrar em contato aqui com o Marcos Canhada, ele que é empresário e professor de economia aqui da cidade de Sorocaba e vai entrar com a gente aqui pelo telefone para falar a respeito então do seu olhar a respeito de tudo isso, né? De quais os caminhos a se tomar hoje, de como as pessoas podem enxergar um pouco aí dessas dificuldades aí. Marcos, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Telescópio, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu gostaria primeiro já de perguntar para você, né, como empresário, professor de economia, como você vê a situação desse combate ao coronavírus, principalmente na parte econômica aqui no nosso país e na nossa região aqui de Sorocaba? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, satisfação estar aí com vocês no Telescópio. Realmente nós vivemos uma situação nesse momento caótica, né? Fazer previsões nesse momento é sempre muito difícil. Analisar o que está sendo feito, a gente pode dizer que o que está sendo feito para tentar contornar é pouco, né? O caos que se foi instalado em termos de país é muito significativo nesse momento. Então nós temos uma situação, eu costumo dizer que a gente está vivendo nesse momento uma economia de guerra, né? Uma situação extremamente caótica, onde as ações ainda estão um pouco desordenadas, né? Nós não sabemos aonde vai parar isso, né? Em que momento que a economia vai retomar? Essa é a pergunta que a gente precisaria fazer para prever o futuro. O fato é que o governo está fazendo suas ações, né? Nós estamos nesse momento com injeções aí milionárias por parte do governo no sentido de tentar minimizar os problemas. É insuficiente, mas é o que é possível. Por que é o que é possível? Tudo isso que a gente está injetando nesse momento na economia vai ter que se pagar lá na frente, né? Nós vamos ter transtornos lá na frente, então a gente tem que fazer essas ações nesse momento com um certo equilíbrio. Difícil encontrar o equilíbrio em um ambiente caótico como o que a gente vive. Então, o futuro, o que a gente tem para o futuro aí? Recessão. Essa é algo que a gente já pode afirmar. Já seria um ponto pacífico, já que nós teremos sim uma recessão, um momento de crise alongado, mesmo após se passar a pandemia, né? Essa é a previsão. O Banco Mundial prevê aí pra gente uma recessão de 5%. Significa que o PIB, Produto Interno Bruto, a somatória de tudo que é produzido na economia, vai diminuir 5% em relação ao ano passado. Essa é uma previsão do Banco Mundial, uma instituição bastante forte. É óbvio que essa previsão ainda
é nebulosa, porque isso está se imaginando que vai se parar ali ou não vai se parar aqui. Ainda é muito cedo para se fazer esse tipo de previsão. Mas 5% de retração na economia significa desemprego, né? Significa quebra de empresas, enfim, significa transtornos. A gente tem que enxergar que vamos viver nesse transtorno daqui para frente. Muito bem. E, professor, falando aqui a respeito da quarentena, né? Nós tivemos um prolongamento da quarentena até dia 10 de maio aqui no estado de São Paulo. E, assim, eu gostaria, na parte econômica, existem já estudos que mostram, até mesmo pela experiência pessoal do senhor aqui, quais são as consequências econômicas de uma quarentena alongada? Ou seja, se isso ficar até dia 10 mesmo, ou se alongando ainda mais a respeito disso, quais seriam as consequências econômicas que nós teríamos mais de imediato, assim? Pois a quarentena significa que as pessoas estão retraídas no consumo. Né? Significa que os restaurantes estão fechados, que as lojas estão fechadas. Então isso significa que não está havendo demanda. Não havendo demanda, não há oferta. Do outro lado tem a empresa fechando, tem a empresa diminuindo. Então é muito difícil nesse momento dizer se a quarentena... Aí é uma questão médica e a gente tem que respeitar as tratativas médicas, se ela é desse tamanho ou é daquele tamanho. O que a gente pode afirmar do lado econômico, que quanto mais alongada for a quarentena, quanto mais tempo houver de retração na demanda, obviamente que a gente vai aumentar o transtorno em termos econômicos, né? Agora, esse equilíbrio é confuso, é difícil de se definir o quanto parar, o quanto não parar, o que parar. As autoridades que estão decidindo isso, elas têm nesse momento provavelmente muitas dúvidas. O que a gente pode afirmar é que não há dúvida que a quarentena trará transtornos econômicos, né? Já está trazendo, e quanto mais ela se alonga, né, mais o efeito retrativo na economia vai se manifestar. Então, é importante aí que o conjugado, a área médica, que nesse momento é importante, nós vivemos uma pandemia, isso é prioridade nas nossas vidas, é importante que haja aí um equilíbrio, né? A gente está vendo nesse momento a Alemanha começando a fazer liberações. Então, liberações da quarentena de uma forma ordenada, percebendo os movimentos, é isso que nós vamos ter que experimentar daqui para frente. As coisas vão ter que ser feitas de forma pausada, não dá para liberar todo mundo da quarentena de uma hora para outra. Também não podemos deixar de exercitar a liberação para verificar como é que se comporta. Agora, tudo isso depende do gargalo médico, né, de como as UTIs vão estar aí reagindo em relação ao número de casos. Então, quarentena para a economia é um problema, porém é uma necessidade aí para a saúde pública. Muito bem, e só trazendo aqui então, o Marcos Canhada é professor de economia e empresário da cidade de Sorocaba e está conversando aqui com a gente, trazendo essas informações. E Marcos, ontem nós tivemos aqui no Telescópio algumas entrevistas, principalmente com o pessoal que estava organizando carreatas a favor da reabertura do comércio, né? E se falava muito, esse pessoal falava que se não tiver um movimento econômico, se não tiver economia girando, não se terá dinheiro para se tratar as pessoas no SUS. Não se terá dinheiro para se pagar os próximos, vamos dizer assim, a manutenção, né, dos serviços que estão sendo oferecidos, principalmente com esse aumento de leitos, aumento de coisas, assim, eles dependem desse dinheiro da economia girando, né? Mas também foi apontado por outro lado, nessas conversas, nesses debates, né, que se existe sim reservas de tesouro, reserva cambial, emissão de dívida pública, outras formas que o governo pode bancar esse atendimento do SUS sem precisar do comércio girando. A seu ver, como professor de economia, tem algum dos lados que está entendendo um pouco mais o problema aqui? Bom, veja, a economia, o governo, é importante que as pessoas entendam, algumas pessoas entendem que ele é só produzir dinheiro, virar uma máquina e colocar dinheiro na economia. O governo depende de arrecadação, depende de tributação. Quer dizer, quando você não está tendo tributação, quando as pessoas deixarem de consumir, o governo vai arrecadar menos, vai ter uma tributação menor. O que o governo está fazendo nesse momento e deve fazer, foi autorizado a fazer pelo Congresso, inclusive?
ele está gastando dinheiro que não está previsto, tá certo? Então, ele está criando um déficit. Nós já tínhamos déficit dentro do governo, o governo vai ampliar, vai crescer com esse déficit. Nesse momento, é o que precisa ser feito, né? Os empresários não têm fôlego para suportar aí muito tempo, então tem que injetar dinheiro no sentido de tentar pagar emergencialmente auxílios para que o funcionário vá para o seguro-desemprego, que tenha um afastamento temporário. Todas essas medidas estão sendo feitas. Agora, isso vai custar ao país, isso vai custar lá na frente, nós vamos ter que pagar essa conta. Não existe mágica nesse aspecto. É óbvio que nesse momento não estamos preocupados com a intensidade disso, o Congresso não está preocupado com isso, porque é as vidas que a gente está falando, a gente precisa resolver esse problema grave que é esse coronavírus que está aí assustando o mundo de uma forma geral. Mas lá na frente, os bilhões que estão sendo aí colocados, né, para auxílio dos autônomos, auxílio dos informais, auxílio das empresas que estão quebrando, tudo isso é um dinheiro que terá que ser pago em forma de tributação, né, lá na frente, e a gente pode prever que nós vamos ter aumento na carga tributária. Não tem um condão, uma varinha mágica que crie um dinheiro que vá fazer com que a gente possa resolver esse problema magicamente. Isso vai advir de ações bastante severas no futuro. Então, é importante que a gente entenda isso. O governo está se utilizando de ações que estão custando. Então, por exemplo, pagar R$600 para os autônomos é um custo. Isso aí é rombo no caixa. Antecipar 13º salário, essa é uma outra medida para os aposentados, tentando colocar na economia, esse não é um custo, é uma antecipação, né? Agora, essas ações que a gente está gastando, pagar salário dos funcionários que estão em casa, tudo isso lá na frente vai custar. Os empresários, microempresários principalmente, têm muito pouco fôlego, o governo tem que fazer essas ações, mas lá na frente tem um custo que a sociedade vai ter que se preparar para pagar, não tenha dúvida disso. Muito bem, professor Marcos, muito obrigado por participar aqui do Telescópio, trazer essas informações aqui pra gente. É sempre muito importante contar aqui mesmo com esse olhar mais especializado a respeito desses assuntos. Então, muito obrigado, um grande abraço para vocês. Se quiser deixar um recado aqui pro pessoal do Telescópio, fica aberto aqui então o nosso microfone aqui para deixar esse recado. Bom, eu agradeço a atenção, a possibilidade de voltar a falar com vocês. E como conselho de economista, né, é que nesse momento a gente encare, mesmo que você na sua casa não tenha sido afetado ainda, e aqueles que estão sendo afetados, que a gente encare uma situação como o que a gente chama de economia de guerra, né? Poupar, tomar cuidado com os gastos. Isso para a economia é ruim, porque eu estou estimulando você a consumir menos, e a gente nesse momento precisa de consumo. Mas a gente precisa de uma forma relativamente egoísta aí, cuidar da nossa vida, né? Precaver, porque a gente não sabe a durabilidade que a gente vai conviver com esse problema. Então é um momento de prudência, muita prudência da sociedade, prudência do empresário, da dona de casa, para que a gente possa passar. Eu acho que tudo vai passar realmente, mas até passar a gente precisa estar preparado aí para sobreviver nesse momento de dificuldade. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, professor Marcos. Então, você viu aí a nossa entrevista com o professor Marcos, ele é empresário e professor de economia lá da cidade de Sorocaba, conversou aqui com a gente. Tivemos também hoje no programa aqui a conversa com o Benedito Sampaio, da Associação Comercial de Itapetininga, também o Marcelo Meira e a dupla João Lopes e André aqui, trazendo, divulgando pra gente uma live solidária que eles vão fazer nesta quinta-feira às 20h30 da noite. E o professor Jefferson Biagioni contando a respeito aí do programa desenvolvido pela FATEC aqui de Itapetininga, que está auxiliando a prefeitura no monitoramento dos casos de Covid-19 na nossa cidade. Tudo isso é possível porque nós temos empresas que nos apoiam e uma dessas empresas que nos apoia é a MSO, uma empresa de contabilidade aqui de Itapetininga.
bem. Outra empresa que nos apoia bastante aqui e que nos ajuda aqui no nosso programa com apoio cultural aqui do nosso programa é o Grupo Familiar Camargo, então, aqui o Plano Familiar Camargo. Então, agradeço muito ao Plano Familiar Camargo também por toda essa assistência aqui ao programa Telescópio. Você com a sua empresa aqui de Itapetininga gostaria também de participar, fazer parte dessa equipe, levar para a população de Itapetininga todas essas informações, é só entrar em contato aqui com a nossa equipe, aqui com o Telescópio, porque é muito importante nós termos mesmo o apoio da nossa cidade para podermos juntos aí levar para a população as melhores informações. Como o programa de hoje está sendo gravado, nós não temos então as notas de falecimento do dia de hoje, mas eu agradeço muito a você que mandou o seu recado também através do nosso Facebook, através do aplicativo, você que participou com a gente aqui durante o programa, então, e que fique também aqui o nosso convite para você, para que amanhã nós estejamos juntos, ao vivo sim, amanhã, no dia então desta quarta-feira, para trazer sempre as novidades aqui para você. Eu te espero no dia de amanhã para que o Telescópio mesmo continue você Itapetiningana e continue junto com a gente, criando cada dia um programa melhor. Um grande abraço para você, até amanhã, tchau, tchau. Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.